tadinha sobre circuncisão, mas eu nunca preguei sobre a circuncisão. E o tema de hoje, o Dodô falou, é que os ungidos, eles são circuncisos, circuncidados, né? E vamos falar então hoje sobre a circuncisão. Eu quero trazer a palavra de hoje, eu vou aplicar na vida de vocês, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu vou falar para vocês, mas eu quero que o culto hoje vai ser um estudo bíblico, vai ser uma palavra mais um estudo da Bíblia, para quem não leu a Bíblia, para quem não conhece essa parte da Bíblia, então vai ser mais um estudo bíblico. O texto que nós vamos hoje meditar está em Jeremias, capítulo de número 9, versículo 25 e 26. Pode pôr na NVI, por favor? Diz assim: vem chegando os dias, declara o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas no corpo, como também o Egito, Judá, Edom, Amon, Moabe e todos os que rapam a cabeça e vivem no deserto, porque todas essas nações são incircuncisas, mas todo povo de Israel é incircunciso de coração. Pastor, o que se esperar de um domingo que começa com a palavra falando castigarei? O que vem no domingo de hoje? E eu acho que é uma palavra para todos nós, não é só para o pastor. Mas o Senhor, Ele está trazendo um alerta para a igreja. Um alerta para cada um de nós. Às vezes nós temos uma cegueira seletiva quando lemos a Bíblia, né? Quando tem um capítulo que a gente gosta, a gente lê. Quando tem um capítulo que a gente não gosta, a gente pula, né? E vai ficando pior quando você começa a ler a Bíblia e conhecer a Bíblia. Aí você sabe que se você está lendo a Bíblia e caiu em Ruth, poxa, Ruth é gostosinho. Agora, se você está lendo a Bíblia e caiu em Jeremias, em Ezequiel, você fala, pronto, já vou tomar puxão de orelha, que aqui... Mas o Senhor, Ele fala conosco, e temos que ouvir toda a palavra dEle. Mas o Senhor quer nos ensinar através da circuncisão. É interessante vocês aprenderem a circuncisão, para daí nós entrarmos na palavra de hoje. Primeiro, eu vou falar aqui, vou cuidar bem as palavras que eu vou usar, né? Porque a circuncisão, ela era vamos dizer assim, uma cirurgia que era realizada no órgão masculino, né? E era um corte que era feito na pele do órgão masculino. Então a pele que ficava em cima do órgão era cortada, e depois, ou seja, aberto uma parte assim, e depois cortado em volta e arrancado a pele. Então, essa pele que é arrancada é chamada de prepúcio. Portanto, aqueles que não tinham a pele removida, que ficava em cima do órgão, é chamado de incircunciso. E aquele que tinha a pele removida era chamado de circuncidado. Porque alguém incircunciso, a ideia é que a pele, ela cobre. Então, alguém que é incircunciso, ele tem coberto. A Bíblia vai falar, por exemplo, pode colocar Jeremias capítulo 4, por favor, para mim ler com os irmãos. Se você voltar, ó Israel, volte para mim, declara o Senhor. Se você afastar para longe da minha face os seus ídolos repugnantes e não se desviar, se você jurar, tão certo como vive o Senhor, com fidelidade, justiça e retidão, então as nações serão por ele abençoadas e nele se gloriarão. Assim diz o Senhor aos homens de Judá e de Jerusalém: lavrem os seus campos não arados, e não semeiem entre espinhos.
circuncidem-se para o Senhor, removam o prepúcio do seu coração, homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Se não fizerem isso, a minha ira se acenderá e queimará como fogo, por causa do mal que vocês fizeram. Queimará e ninguém conseguirá apagá-la. O Senhor está falando o seguinte: volte-se para mim, volte para mim. Se você fazer o que é certo, eu vou voltar para você. E aí ele usa essa linguagem. Senhor, o que é voltar para você? É circuncide o seu coração. Aí você, mas o Senhor usa uma linguagem que é como que o meu coração tem uma pele que está em cima dela. E eu preciso remover o prepúcio que cobre o meu coração e arrancar. E deixar o meu coração sem estar coberto pelo prepúcio. Vocês estão entendendo até aqui? O que é esse prepúcio que cobre o coração? A ira, a inveja, a desobediência, a dureza de coração. Então, a incircuncisão, ser incircunciso, é ter essa cobertura. Até aqui vocês entenderam? Perfeito. O capítulo 9 que nós lemos, o Senhor está dizendo que o povo de Israel, eles eram circuncidados. Os homens haviam passado na faca e haviam arrancado os seus prepúcios. Só que eles eram apenas circuncidados exteriormente e no corpo, mas o coração ainda tinha um prepúcio. O coração não estava circuncidado. Então esse era o problema, e Deus está dizendo, vocês estão agindo como os outros povos. E agora eu quero ensinar para vocês, o que o Deus está querendo dizer, qual é a acusação que Deus está fazendo contra o povo de Israel. Porque muitas das vezes nós estamos passando por lutas, por provações e por dificuldades, por conta que nós estamos agindo como o povo de Israel, e o Senhor tem uma acusação para fazer contra nós, mas nós não entendemos a acusação que Deus tem contra nós, porque não entendemos a linguagem que Deus está usando, não conhecemos a Bíblia, não conhecemos as Escrituras, mas o Senhor às vezes tem uma acusação contra nós. Talvez Deus, a mesma acusação que Deus tem contra o povo de Israel, Ele tem para você nessa noite. E eu já digo para vocês, Deus falou comigo. Eu fui acusado por Deus quando eu estudei esse texto. Mas o que é essa circuncisão? Primeiro, eu quero mostrar para vocês que a circuncisão, essa cirurgia, vamos dizer assim, começou com Abraão. Abraão, ele é chamado do pai da fé dos israelitas, dos judeus. Tanto os judeus, vocês já ouviram falar, existem os povos, as religiões que são o povo do livro. O povo do livro. Nós temos um livro, e o nosso livro é a Bíblia. Os judeus têm um livro, e o livro deles é a Torá. E um outro povo, chamado os muçulmanos, também tem um livro, e o livro deles é o Corão. Esses três povos do livro, eles puxam a sua ascendência espiritual de um homem chamado Abraão. Abraão é o pai de Isaac e é o pai de Ismael. Os muçulmanos dizem que Ismael é o filho da promessa. E os judeus dizem que Isaac é o filho da promessa. Dentro daqueles que são descendentes de Abraão, filhos através de Isaac, os cristãos creem que Jesus veio de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas ele é o Cristo. Mas não importa se é cristão, se é judeu, se é muçulmano, todos eles vão até Abraão. Esse homem, Abraão, ele recebeu de Deus a circuncisão como aliança. Deus disse para Abraão, em Gênesis, no capítulo 17, que ele deveria circuncidar-se. Mas quando Deus diz para Abraão sobre a circuncisão, Abraão não olha para Deus e fala, tá, mas agora me explica, o que é isso? O que é circuncisão? Abraão sabia o que era circuncisão. Já há relatos no Egito
eles encontraram múmias circuncidadas, tábuas cuneiformes que eram já escritos que os povos praticavam a circuncisão. Então, quando Abraão passou pelo Egito, ele conhecia a cultura desses povos e ele sabia o que era circuncisão. Então, quando Deus falou para Abraão, Abraão sabia o que era que Deus pediu, que ele ia ter que passar pela cirurgia. Quem aqui não gosta de fazer cirurgia? Levanta a mão. Imagine Deus falar para você, então, você vai ter que ir para a mesa, você vai ter que passar no bisturi. Porque para ser servo meu, filho meu, agora eu faço com você uma marca, uma aliança. E a aliança é que você vai precisar passar pela circuncisão. Para quem não sabe, Abraão, quando Deus disse para ele que nós vamos ter que fazer uma circuncisão aí, ele tinha 99 anos de idade. Não era um homem mais... fala assim, jovem para fazer uma cirurgia. E fazer a circuncisão não era fácil, queridos. Vocês sabem que o órgão masculino, ele tem muitas veias. Então, e não era igual nos nossos dias, com anestesia e com bisturi. Eles utilizavam uma pedra chamada sílax, que ela era lascada e, sabe, igual aqueles filmes antigos, não filmes antigos, mas que conta da antiguidade, tipo dos homens da caverna, que usava uma pedra, era aquela pedra chamada sílax. Eles utilizavam aquela pedra para cortar não só o prepúcio, mas também, na época, os cortes que eram feitos cirurgicamente, até mesmo por conta que havia muita... Quando infecção, quando se fazia com metal. Então eles utilizavam mais as pedras do que o próprio metal. Então quando Deus falou com Abraão, falou, Abraão, agora você vai fazer, eu tenho uma aliança para fazer com você. E essa aliança é a circuncisão. Então Abraão obedeceu a Deus. E diz que Abraão tinha 99 anos quando ele se circuncidou. E no mesmo dia... ele circuncidou o filho dele, chamado Ismael, com 13 anos. Ismael tinha 13 anos. E todos os homens da sua casa, servos, escravos, filhos, todos os homens foram circuncidados no mesmo dia. Ou seja, não é assim, vamos esperar o verão, vamos esperar, ficar mais tranquilo. Não. E outra coisa, depois eu vou entrar nesse assunto com vocês, mas... debilita o homem passar por essa cirurgia. Principalmente no terceiro dia, ele fica praticamente imóvel. O pessoal já fala que o homem pega uma gripinha, já fica na cama reclamando. Que dirá cortar o prepúcio fora, irmãos? Então, pense que se fosse invadido por uma outra tribo, os homens nenhum podia pegar na espada. Então, quando Abraão obedece a Deus e pratica a circuncisão nele e em toda a sua família, ele se coloca em risco, mas ele obedece a Deus. E aí Deus diz para Abraão, essa será uma aliança minha com a sua descendência, então todos da sua casa deverão ser circuncidados, todos os homens deverão ser circuncidados no 8º dia. E esse era um sinal, então, que Deus fez com Abraão. Deus não criou um sinal. Aqui é interessante que muitas pessoas falam assim, mas Deus copiou dos outros povos, porque os egípcios já circuncidavam. Não, Deus não copiou. Deus criou todas as coisas, e Deus utilizou uma mesma prática que havia nos outros povos, e Ele ressignificou para o povo de Israel. Por exemplo, o arco-íris. O arco-íris já existia, não existia? Mas quando Noé desceu da arca, Deus disse que o arco-íris passava a ser uma aliança. Até então não era uma aliança, mas a partir daquele dia, para o povo de Deus, para aquele que cresce em Deus, era uma aliança.
E vocês já pararam para prestar atenção? A aliança do arco-íris é quando Deus disse que Ele não mais destruiria a terra com água, sim ou não? Por que Deus destruiu a terra com água na arca de Noé? Porque a iniquidade do homem havia aumentado, sim ou não? Mas Deus está dizendo o seguinte: agora eu vou conter a minha ira. Eu não vou mais destruir com água. Está prometido para o fogo no futuro. Mas Deus disse que com água Ele não ia mais. E é interessante que o símbolo de libertinagem e pecado nos nossos dias, qual é? O arco-íris. É como eu te desafio. Você não disse que não ia mais? Então eu vou fazer o que eu quero fazer e eu sei que você não vai mandar água. E o sinal da nossa libertinagem é aquilo que você disse que seria uma aliança, que você ia conter a sua ira e a sua resposta à libertinagem do homem. Parece que não. A gente pensa que o homem cria os símbolos do nada. Mas existe um espírito maligno por trás, que movimenta os homens contra Deus. E Deus então utilizou, da mesma forma que Deus utilizou o arco-íris como um sinal da aliança, Deus utiliza com Abraão a circuncisão como um sinal. Os egípcios, como eu disse, circuncidavam-se, mas não era uma aliança. Eles tinham a circuncisão, mas não tinham aliança com Deus. Não conheciam a Deus. Agora, Abraão tinha. Aí, quando Abraão se circuncida com 99 anos e Ismael com 13, diz que essa aliança seria feita na carne. Não seria uma aliança feita como um símbolo, por exemplo, uma pedra. Não era um altar que Abraão ia levantar e dizendo: esse altar agora é um sinal da nossa aliança. Não era um colar que Abraão ia usar e dizer: agora esse colar é o sinal da nossa aliança. Deus disse o seguinte: eu vou fazer, a nossa aliança será marcada na sua pele, no seu corpo, e ela será perpétua. Então a marca da aliança, ela foi a custo de sangue, e ela foi marcada no corpo perpetuamente. Todas as vezes que aquele homem fosse urinar, fosse namorar, ele ia ver que ele era separado, ele tinha uma aliança, ele tinha uma marca. A circuncisão era um símbolo, um sinal de separação, uma marca da separação. Os povos então, foi passando de Abraão para Ismael, e quando nasceu Isaac, ele foi circuncidado ao 8º dia. Gênesis capítulo 21, versículo 4. Os estudiosos dizem que a criança no 8º dia, ela tem uma vitamina e a cicatrização ela é diferente. Então quando Deus diz que seria no 8º dia, e é interessante, eu estava estudando para essa pregação, foram descobrir isso no século 20. Somente no século 20 descobriram que o 8º dia é o dia mais propício para fazer essa circuncisão. Mas é interessante que o 8º dia é o primeiro dia da semana. Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º dia. Jesus, ele foi sacrificado no 6º dia, ele ressuscitou no primeiro dia da semana, e é como que a ressurreição é um novo ciclo que se inicia, sim ou não? A circuncisão no 8º dia é um símbolo desse novo ciclo da ressurreição. O povo de Israel ainda não sabia, mas a circuncisão ela tinha uma marca, ela tinha um sinal. Depois de Isaac, todos os filhos, Isaac, Jacó, todos os filhos de Jacó, eles são circuncidados. Então se torna uma prática habitual, uma característica dos filhos de Abraão, em obediência à palavra de Deus. Então o povo de Abraão era um povo circuncidado, era um povo diferente. Até aqui tudo bem? Aí vem
o período do Egito. O povo de Jacó chegou no Egito, eram cerca de 72 almas. Quando eles saíram do Egito, mais de 400 anos depois, eram mais de 600 mil homens. E todos os 600 mil eram circuncidados. Moisés era circuncidado, todos eles. Mas a Bíblia diz que Moisés, ele deixou o Egito porque ele matou um egípcio, ele fugiu e ele foi para Midian, a terra de Midian. Lá em Midian ele casou com Zípora e ele teve 2 filhos. E a Bíblia diz que Deus chamou ele lá na sarça ardente, que ele seria o libertador e ele deveria de voltar para o Egito, libertar o povo dele. E a Bíblia diz que agora ele pegou a mulher e os filhos e está voltando para o Egito para encontrar com o irmão Arão, para irem até o faraó. E diz que no caminho Deus veio matar Moisés. Deus procurou tirar a vida de Moisés. Eu não sei, eu queria saber, mas sei lá se ele caiu sem fôlego, o homem começou a ficar roxo, sangrando, a gente não sabe. Mas a Bíblia fala que ele estava para ser morto e a mulher dele, Zípora, viu ele agoniando e ela pegou a faca e circuncidou o filho mais novo. E diz que ela pegou o prepúcio do menino, jogou nos pés de Moisés e falou assim: você é para mim um marido de sangue. E diz que depois disso o menino novamente, Moisés, pôde continuar o seu caminho e voltou. Não se sabe o que aconteceu aqui. O que se especula pelo contexto é que provavelmente Moisés, ou ele não circuncidou porque estava relaxado, muito tempo longe da lei, muito tempo longe do conhecimento de Deus, ou Deus havia falado com ele e ele foi circuncidar o menino, o filho mais novo, e Zípora disse: não vamos. Sabe quando o pai e a mãe não concordam com os caminhos? Moisés queria uma coisa, a mulher queria outra. E aí nós vemos que Zípora acabou circuncidando a contragosto. Então ou ela circuncidava o menino, ou ela perdia o marido. E aí, ela não fala para Deus: tu me és um Deus sanguinário. Mas ela vira para o marido, Tu és para mim um marido sanguinário. Mas amém. E aí eles continuam. Mas aqui nós vemos que Deus leva a sério a circuncisão. Deus levou a sério o sinal que ele havia feito da aliança com o povo dele. Deus estava dizendo: você, Moisés, não está apto e capacitado para guiar o meu povo, para liderar o meu povo, enquanto a tua casa não estiver no caminho. A libertação começa dentro da tua casa, a liderança começa dentro da tua casa, a circuncisão começa dentro da nossa casa. Então, antes de circuncidarmos a nossa família, temos que circuncidar a nós mesmos. Antes de circuncidarmos a igreja, temos que circuncidar a nossa casa. E aqui vemos então que Moisés faz isso, obedece e Deus usa Moisés. Moisés tira o povo de Israel, e esse primeiro povo, que era circuncidado, caiu no deserto morto por desobediência. Eles viram a nuvem, foram alimentados com maná, mas morreram por desobediência. Depois Deus levanta uma segunda geração, os filhos deles. Para quem não lembra a história, o povo de Israel disse o seguinte para Deus na murmuração: você nos tirou do Egito para os nossos filhos serem escravos na terra de Canaã. Você vai matar os nossos filhos, nós vamos lá, é uma terra de gigantes, uma terra que come as pessoas, que destrói, nós seremos destruídos e os nossos filhos serão escravos. Essa foi a palavra do povo para Deus, e Deus ouviu. E Deus disse: vocês vão morrer no deserto, e o filho de vocês, que vocês disseram que seriam escravos, eles irão possuir a terra. E foi o que aconteceu.
Então eles morreram todos no deserto. A geração dos circuncidados morreu por falta de fé. E agora temos uma geração de incircuncisos. Todos os homens que nasceram no deserto, essa nova geração, ainda não havia passado na faca. E aí, a Bíblia diz que eles atravessam o rio Jordão, e eles chegam a um lugar chamado Gilgal. Gilgal vem da palavra galau, que é rolar, mover. Assim como o anjo rolou a pedra do túmulo de Jesus, rolou a pedra do túmulo de Lázaro, é essa palavra, rolar. E Deus disse para Josué, antes de derrubar qualquer muralha de Jericó, antes de derrubar qualquer gigante, antes de entrar na terra que eu prometi para você, circuncisão. Vocês precisam ser circuncisados. Os homens precisam passar pela circuncisão. Qualquer líder, vamos dizer assim, estratégico de guerra, ia falar assim: Senhor, mas nós estamos no terreno do inimigo. Você quer que todos os nossos homens fiquem fracos? Se os nossos inimigos souberem que nós passamos pela circuncisão, eles irão atacar o nosso acampamento. E o Senhor nos traz para a porta do terreno do inimigo, para dentro do terreno do inimigo, e pede para que nós obedeçamos a tua palavra, mas sabendo que o resultado da obediência é enfraquecer o nosso acampamento. Muitas das vezes a obediência a Deus nos enfraquece humanamente falando. E Deus falou para ele: exatamente isso que eu quero. E a Bíblia diz que eles circuncidaram todos os homens. Tem um texto ali, um nome, eu até esqueci, eu não anotei aqui para falar, mas eu falei assim: meu Deus, devia ser meio anti-higiênico, né? O nome do lugar eu esqueci o nome, mas é o Monte dos Prepúcios. Mais de 600 mil prepúcios foram jogados naquele lugar. E aquele lugar ficou chamado do Monte dos Prepúcios. Até o dia de hoje, Josué fala. Porque ali foi o lugar. E aí Deus fala assim: porque hoje eu vou remover de vocês a vergonha do Egito. O opróbrio do Egito. É como que Deus está dizendo: depois da circuncisão, assim como vocês removeram esse prepúcio, eu estou removendo de vocês toda a vergonha, todo o passado, toda a escravidão, tudo aquilo que impedia você de receber as minhas promessas, a terra que eu te prometi, que mana leite e mel, está ficando para trás. E agora você vai passar a dominar a terra sendo um circunciso, alguém circuncidado. Não tem como, queridos, ir para a guerra incircunciso. Se você está lutando, batalhando espiritualmente, mas não removeu o prepúcio, não adianta de nada, não vai ter vitória. É necessário remover o prepúcio. Mas pastor, que prepúcio é esse, pastor? Eu sou mulher, o que o senhor está querendo dizer? Nós vamos chegar no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo vai falar do coração, da circuncisão do coração. Mas, em Deuteronômio, já vem a promessa. Deuteronômio 10, capítulo 10, versículo 16. Você coloca aqui, por favor, na tela. Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser obstinados. Coloca agora o capítulo 30, versículo 6 de Deuteronômio. O Senhor, o seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. Olha que interessante, o capítulo 10, versículo 16 diz o seguinte: circuncidem o coração de vocês e deixem de ser obstinado, não é? Então está dizendo o texto que quem não tem o coração circuncidado é uma pessoa obstinada.
O que é uma pessoa obstinada? É uma pessoa que faz o que quer, quando quer, a hora que quer. Ela não ouve aconselhamento, ela não ouve a palavra, ela não ouve nada que seja contrário àquilo que ela quer fazer. Ela é obstinada. E Deus está dizendo que a obstinação é uma característica da incircuncisão. Uma pessoa obstinada é uma pessoa que tem prepúcio no coração. Agora, aí Deus está dizendo, circuncidem-se, tirem o prepúcio do coração, deixe de ser obstinado. Mas aí, vem o capítulo 30, o versículo 6, e fala assim, o Senhor circuncidará o coração de vocês. É como que Deus está dizendo, faça aquilo que você não pode fazer, só eu posso fazer. Como assim? Deus pede para mim fazer aquilo que eu não posso fazer? Exatamente. Deus está dizendo, o Senhor circuncidará o coração. Então, só quem que pode remover o prepúcio do coração? Deus. Mas o Senhor está dizendo, circuncidem o coração. Mas pastor, como que eu vou então fazer uma coisa que só Deus pode fazer? Ele está mostrando aqui a nossa incapacidade. Ele está dizendo, busquem, mas vocês não vão encontrar. E quando vocês verem que é impossível pela força de vocês, vocês me buscarão e eu ouvirei a voz de vocês. Então o Senhor está dizendo que primeiro o povo deve encontrar o coração, o prepúcio no coração. Não tem como, queridos, pedir perdão e arrependimento por pecados que a gente não reconhece. Como você vai pedir cura por uma doença que você acha que você não tem? Como você vai pedir a remoção de um prepúcio que você não crê e você não enxerga que você tem? Então a primeira coisa para alcançar a cura, a libertação, a transformação, o milagre, é estar na fila da dependência de Deus. A fila da dependência de Deus não é só para os fracos, não é só para aqueles que vão pedir oração. Não, Deus tem muita coisa para fazer. Imagina, a fila está cheia, tem tanta gente na minha frente que Deus cuida. Eu não vou lá incomodá-lo. É como que você está dizendo, eu não vou dar glória para Ele. Ele quer, e se Ele é glorificado na tua cura, se Ele é glorificado na tua transformação e você não busca Ele, você não está dando glória a Ele. Portanto, Deus é aquele que promete. E o povo de Israel passou tanto tempo longe de Deus. Tanto tempo. Eles sacrificavam animais, eles faziam os cânticos, construíram templos. E diziam, temos o templo, temos a glória de Deus no nosso meio, somos filhos de Abraão, olha o sinal da minha circuncisão, portanto, eu não sou um filho da ira. E aí eles foram cada vez mais se afastando de Deus. O povo vivia debaixo da opressão, as viúvas eram oprimidas, os pobres eram oprimidos, era uma bagunça. E eles achavam que eram religiosos. Deus dizia, eu não me importo com o canto de vocês. Chega de sacrifício, chega de sangue de animais, eu não estou no meio dessas coisas. Então é perigoso nós pegarmos os sinais da aliança e acreditar que temos relacionamento. E Deus, então, Ele está trabalhando para arrumar isso daí. Ele está trabalhando para tirar a circuncisão do corpo e colocar no coração, no espírito. Quando chega na igreja primitiva, na época de Jesus, nós sabemos que o homem, então, ele passa a ser salvo. Ele passa a ser salvo pela fé. Quando chega na época de Jesus, a Bíblia diz que João Batista está pregando
no deserto, e ele está dizendo para os judeus: raça de víboras, quem ensinou vocês a fugir da ira de Deus que se aproxima? Deem frutos dignos de arrependimento. E aí os judeus, o fariseu, ele pensava: mas eu sou circuncidado, eu tenho o sinal da aliança, eu sou filho de Abraão. E João Batista está dizendo: esse sinal não vale de nada, dessas pedras Deus pode levantar filhos para Abraão. O teu sinal não significa que você é salvo, nenhum sinal exterior. Não é porque eu tenho uma Bíblia, não é porque eu uso um terno, não é porque eu digo que eu sou crente, não é porque eu me batizei, que significa que eu estou salvo. Eu posso ter 30 anos, 40 anos de fé. Eu posso ter ouvido milhares e milhares de pregações. Nada disso garante a minha salvação. A minha salvação, ela é garantida pelo sangue de Jesus, pela morte de Jesus e pela fé. Agora, a minha fé, ela é viva quando ela demonstra transformações no meu caráter. Quando eu deixo de ser menos egoísta, menos briguento. Quando eu deixo de ser menos como eu e mais como Jesus, é sinal de que Ele vive em mim. Não é porque eu pratico ações religiosas, não é porque eu prego, não é porque eu sou pastor. Mas é quando eu consigo ter paciência e perdoar. É quando eu consigo amar aquele que me persegue. É quando eu não me preocupo e não busco vingança, não busco puxar o tapete de alguém que tomou a minha frente, parece que vai ser mais abençoado do que eu. É quando eu consigo olhar as pessoas e ter compaixão dos meus inimigos. Paciência. Não deixar que a ira me domine, que o pensamento do mundo me domine, não pensar como os governantes deste mundo, que oprimem, que escravizam. Mas estão falando de você, deixe que falem, o que importa é que o reino cresça. Estão te difamando, deixe que me difamem, porque o céu fala bem de mim. As minhas obras testificam no céu, diante do meu Deus e dos anjos, quem realmente eu sou. Os homens aqui da terra não conheceram o meu Senhor quando eles estiveram aqui, portanto também não vão me conhecer. Portanto, é essa nova aliança, é esse novo espírito que faz de nós um cristão. Então, cristão não tem uma carteirinha pendurada no pescoço. O cristão, ele tem uma fé que é característica dele. Não é a denominação, não é o Brasil para Cristo, não é batista. No último dia, queridos, os nossos templos de milhões de reais ficarão para trás. Eu não quero. Se o Senhor falar assim: Johnny, você quer subir ou você quer ficar com o maior templo do Brasil? Senhor, eu quero subir, deixa o templo. Eu não quero igreja grande, eu não quero construção, não quero casa, não quero carro. Você não quer, Johnny, ficar pastoreando uma igreja que tem jatinho particular? Não quero, eu quero subir, eu quero o céu. Portanto, é esse sentimento de olhar o céu e Jesus mais do que todas as coisas que é a característica do cristão verdadeiro. E aí, Paulo vem dizendo isso no Novo Testamento. Ele está dizendo o seguinte: meus irmãos judeus, que se apegam ao sinal da aliança, da circuncisão. Paulo está dizendo, lá na época de Jesus, vocês lembram que o nosso pai Abraão foi circuncidado com 99 anos. E aí ele diz que lá no capítulo 15 de Gênesis, 14 anos antes, a Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. E aí Paulo está dizendo, Abraão creu em Deus e foi justificado por Deus quando ainda não era circuncidado. E aqui eu abro um parênteses para ensinar para vocês a doutrina da justificação. A Bíblia, ela usa uma linguagem dentro de um tribunal. E aí ele está dizendo que, espiritualmente falando, os nossos pecados são crimes. E todo aquele que cometeu crime, ele deve pagar pelos seus crimes.
Portanto, a Bíblia diz que não há nenhum justo sequer. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Para entrar no céu, para participar da natureza divina, nós precisamos então ser justificados, ou seja, nos tornarmos justos. E como que nos tornamos justos? A Bíblia diz que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Então nós não seremos condenados, porque Ele foi condenado no nosso lugar. Mas a justiça dele, Ele operou, Ele fez tudo aquilo que agrada a Deus. Então a justiça dele foi creditada a nós. Então é uma dupla creditação, vamos dizer assim. Os nossos pecados foram creditados em Cristo e a obediência e justiça de Cristo foi creditada a nós. Portanto, quando Deus olha para nós, Ele nos vê a imagem de Cristo. Ele vê Cristo em nós. Essa é a doutrina da justificação. E Paulo está dizendo que essa justiça, esse crédito que vem de Jesus é pela fé. Nós não precisamos pagar dízimo nenhum, não precisamos fazer campanha nenhuma, não precisamos entregar nenhuma chave na igreja como oferta, não preciso cortar um membro do meu corpo, não preciso fazer uma viagem espiritual para nenhum lugar super crente, super santo e fazer lá uma promessa para receber essa fé. Ela diz que ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Se você crer no seu coração e confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, que Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia, você recebe gratuitamente esse evangelho, essa justiça. Então Paulo está dizendo, isso é a fé que salva. Porque na época de Jesus, dos apóstolos, eles queriam circuncidar. Eles dizem, mas e agora a igreja, aquele que quer em Cristo, tem que circuncidar ou não tem que circuncidar? Tanto que houve uma discussão na igreja. A Bíblia diz que tinha a igreja em Jerusalém, que era a igreja onde estavam os apóstolos, e quando saiu de Jerusalém o evangelho e começou a multiplicar entre os gentios, fala que muitos gentios começaram a crer. E aí veio de Jerusalém um grupo, Pedro, Barnabé, e diz que eles estavam no meio dos gentios. Quem que eram os gentios? Aqueles que não eram circuncidados. E agora já estávamos depois da morte de Jesus. Jesus já tinha morrido e ressuscitado. E aí estava agora os judeus que creram e andaram com Jesus, com os gentios que não viram Jesus, mas creram em Jesus. E aí eles vieram, estava junto com eles, comendo com eles. E aí diz que enquanto Pedro estava sentado com Jesus, com os gentios, isso Paulo está escrevendo em Gálatas. Diz que veio de Jerusalém alguns do grupo de Tiago, que eram judeus mais fervorosos, que acreditavam que os gentios tinham que se circuncidar, parar de comer porco e tantas outras coisas. Diz que esses judeus cristãos, vamos dizer assim, quando chegaram, diz que quando Pedro viu, diz que Pedro, de fininho, levantou da mesa dos gentios e foi sentar com os judeus. Então imagine só, é o nosso domingo aqui da ceia, aquele domingo que nós fazemos a ceia da família. E aí, eu como pastor, estou sentado aqui com a família do Dodô, comendo com eles, conversando com eles, mas eu sei que talvez a família do Dodô tenha alguma rixa ou alguma dificuldade com a família do irmão Abias. Aí eu estou aqui e tal, aí daqui a pouco eu estou sentado com eles, quando chega a família do irmão Abias. Aí eu vejo que a família do irmão Abias chegou, o que eu faço? Levanto da mesa do Dodô e vou lá sentar com eles. Pega bem isso. Diz que Paulo levanta na hora, põe a mão na cara de Pedro e repreende ele publicamente. Porque a atitude dele não era por causa de Pedro e não era por causa de rixinha. Era por causa do evangelho. Paulo entendia que aquela atitude de Pedro estava pregando para todos que era necessário se tornar judeu para ser cristão. E não precisa ser judeu, se circuncidar, crer na lei de Moisés para ser um cristão.
Portanto, Paulo está dizendo, nós não precisamos passar pela marca da aliança no corpo. O cristão não precisa se circuncidar. E eu digo para vocês, tem cristão que vai querer ser cristão messiânico e passa pela circuncisão. Tem cristão que deixa o cristianismo, vai se tornar muçulmano e passa pela circuncisão. Tem gente circuncidando hoje. Mas o que a Bíblia ensina, e o que eu estou ensinando para vocês, o Evangelho de Jesus Cristo, não existe nenhuma marca no corpo, que é a marca da nova criatura em Cristo Jesus. Não existe marca visível. A marca, como eu disse para vocês, da nova criatura em Cristo Jesus, ela está no espírito, no interior. São as obras, são as atitudes. Os frutos do Espírito Santo é a característica daquele que foi circuncidado. Porque eu não disse para vocês que o circunciso, aquele que é incircunciso, ele é obstinado? O incircunciso, ele é egoísta, ele só pensa nele, ele não ama o próximo, ele não anda a segunda milha, ele não tem a paciência. Portanto, quando o Espírito Santo entra em nós e muda o nosso entendimento, ele começa então a transformar o nosso ser de dentro para fora. Passamos agora a controlar os nossos pensamentos, aquilo que falamos, como reagimos. Não falamos mais palavrão, não machucamos mais as pessoas com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com aquilo que postamos, com aquilo que escrevemos. Não damos mais indireta, porque sabemos que agora somos controlados pelo Espírito. Mas queremos, como eu queria dar uma indireta, como eu queria responder à altura, como eu queria ir lá, fazer isso, rodar a baiana. Mas continuamos tendo vontades, mas a diferença é que não fazemos mais aquilo que queremos. As vontades continuam, mas elas são mortificadas por uma outra vontade do Espírito Santo que habita em nós e diz: meu filho, não responda, meu filho, não retweete, meu filho, não fale, meu filho, espere, meu filho, não age. Ou senão ele fala o seguinte: meu filho, por que você retweetou? Por que você agiu? Por que você falou? E a gente finge que nem é com a gente, né? A vergonha na hora. Ou é mais ou menos assim: Senhor, eu não quero ter essa conversa com você agora. É como falar assim: Senhor, Deus está chamando a gente para aquela DR, para discutir aquela relação. A gente fala assim: Senhor, eu não quero falar com você agora. É como aí o Espírito Santo fala: mas até quando você vai fugir? Você sabe que você errou, vai e pede perdão. Volta, conserta o que você fez. Esse é o sinal da nova criatura em Cristo Jesus, da circuncisão. Paulo vai dizer em Filipenses que nós somos a circuncisão. Nós temos a marca da circuncisão em nós. Eu termino dizendo que a circuncisão de Cristo não deixa marcas no corpo. Mas a circuncisão de Cristo, algumas das vezes, nos deixa marcas no corpo. Como assim, pastor? A circuncisão de Cristo, ela é espiritual, a gente não vê, é no coração, não deixa marca. Mas a transformação é tamanha dentro de nós, que dizemos como o apóstolo Paulo: Ele morreu por mim, e agora eu morri para mim mesmo. Eu não vivo mais as minhas vontades, eu vivo para Ele. E aí, essa vida para Cristo, muitas das vezes faz você sofrer ao ponto de carregar cicatrizes. São cicatrizes que você carrega por amor a Cristo. Eu me machuquei fazendo a obra. Eu me machuquei no caminho da obediência. Essas são as marcas da circuncisão no meu corpo. A circuncisão, Deus pode até permitir que ela coloque marcas em você.
Marcas que só vão sair quando Jesus voltar. Mas, interiormente, todo aquele que vive essa circuncisão, essa nova vida, é imbatível e indestrutível. Não existe derrota, não existe inimigo. Sabe, a vida não é fácil. Não é fácil para vocês, não é fácil para mim. Eu vim de uma semana muito tribulada no meu trabalho. Provavelmente um dos meus trabalhos eu saí essa semana. E saí sem saber o que vai ser amanhã. Só sei que mês que vem eu não tenho mais aquele salário. Mas também não compensava ficar. Porque mesmo ficando eu também não tinha certeza de quanto eu ia ter. Mas, amém? Aí continua a caminhada, buscando, orando. E algumas coisas que precisava ser feita aqui na igreja eu não fiz essa semana, preocupado. Negligências. E aí, eu cheguei na igreja, um irmão me procurou e falou: pastor, eu estou passando essa luta, mas sem reclamar. Falei: olha, parece que a ovelha está no mesmo vale que o pastor. Aí veio a outra ovelha e falou assim: pastor, eu estou passando essa luta. Acho que foi umas 4 ovelhas antes de começar o culto. E Deus falou assim: está vendo o teu povo? Esse é o povo que você está cuidando. Assim como vocês, eu preciso parar. É momento de primeiro tirar o prepúcio, de consagrar, de fazer um jejum, de orar. Coloca por favor novamente Jeremias capítulo 4 na tela. É esse versículo para mim e para cada um de nós, irmãos, aqui. O Senhor está dizendo: volta, volta. Se você voltar, se você se posicionar onde você tem que estar, não abandonar o seu posto, não abandonar o compromisso que você fez comigo, não abandonar aquilo que você sabe que você tem que fazer. O que você prometeu, o que você se comprometeu com Deus e você não está fazendo? É o Senhor falando: pare. Se você voltar, ó Israel, volte para mim, declara o Senhor. Se você afastar para longe da minha face os seus ídolos. Teve um momento que nós paramos de buscar a Deus e passamos a buscar aquilo que era importante para nós. Tinha momentos que eu tinha que estar orando, buscando a Deus, e eu falava assim: deixa eu terminar esse trabalho, porque terminando esse trabalho eu vou ser pago, e sendo pago eu vou precisar do dinheiro para pagar a minha conta. E Deus está dizendo: você dependeu da hora do teu trabalho, você não largou o teu trabalho e veio me buscar. Você não é o seu trabalho que paga a sua conta. Sou eu. Então naquele momento, 4 horas a mais, foi o meu ídolo. E Deus está dizendo: Johnny, se você deixar o meu altar, eu vou te deixar. Porque você deu as costas para mim. Mas Ele chama, Ele não nos deixa ir longe, sem a voz dEle ecoar nos nossos ouvidos: volta, volta para mim, volta. E Ele está dizendo hoje: voltemos. Nós precisamos consagrar, irmãos. Precisamos voltar para a presença do Senhor. Lembra como fizemos? Precisamos tirar o nosso ouro, a nossa joia, e dizer assim: Senhor,
Nos perdoa, porque não devíamos ter saído da Tua presença, não devíamos ter saído de um lugar aonde o Senhor nos colocou, mas eu saí, eu fui aventurar, eu fui buscar, eu estava tão bem, eu me senti tão bem, que eu saí aventurar, e eu me machuquei de novo. Longe da Tua presença não tem alegria, longe da Tua presença não tem cura, não tem paz. Todas as vezes que nós nos afastamos da presença do Senhor, o prepúcio volta. E quando voltamos, é necessário tirar o prepúcio de novo. Então eu quero convidar vocês. Primeiro eu quero orar por mim. Quero que os irmãos estendam as mãos e orem por mim. Eu vou fazer uma oração de confissão de pecado. Vou pedir o perdão pelos